volta aqui feliz com a sua participação. Muito obrigado aqui a Undina Maria de Souza de Campinas, aqui do nosso ladinho, participando e pedindo a graça da saúde e a cura da coluna, pedindo que Deus a abençoe. Também por Oswaldo Rodrigues de Araújo para arrumar um emprego, porque já está desempregado há 1 ano. A Maria de Souza Barros Lemos, de São Paulo, capital, também participando comigo, pedindo por Vivaldo, por Mariana e família. Olha, obrigado povo de São Paulo, viu, que está sintonizando aqui a Rede Século XXI, participando comigo. Muito obrigado por vocês estarem investindo nesta obra e também assistindo a programação da Rede Século XXI. Deus vai nos dar a oportunidade de fazer muitas coisas em São Paulo e nas outras 20 capitais onde nós estamos agora com os nossos novos canais abertos, nossas retransmissoras, graças a Deus. Então, preciso agradecer muito a você, sócio desta obra de evangelização. Muito obrigado. Deus continue abençoando, guardando, protegendo sempre a sua vida. Obrigado, porque você investe e o seu investimento, ele vira evangelização. É assim. Você investe mensalmente neste trabalho, inspiração de Deus no coração do Padre Eduardo, e você, ao investir, faz com que esse trabalho, esse seu investimento vire evangelização. Aliás, daqui a pouquinho eu vou mostrar um videozinho do Padre Eduardo. O Padre Eduardo está longe, mas está trabalhando pela evangelização. O Padre Eduardo está trabalhando pela evangelização. Tem aí o grupo das TVs católicas do mundo todo. O Padre Eduardo tem uma função especial aí nesse grupo. Viajou para Taiwan, para a China, tá aí um trabalho muito especial. Vamos dar uma olhadinha para a gente matar até a saudade do Padre Eduardo desses dias que ele está longe aqui da Rede Século XXI? Acompanhe comigo. 1,3 milhões de chineses pelo mundo inteiro e não são cristãos. Este é nosso apostolado. Estou aqui com meus irmãos, não é? De Quam Chi Production Service, discutindo como é que nós vamos apresentar boas notícias para a China. Muito obrigado a vocês, nossos queridos sócios. Muito obrigado pela generosidade de todos. Eu preciso pedir para você ligar agora no 19 38 71 9620, 19 38 71 9620, para investir nesta obra e possibilitar essa graça. Veja, o Padre Eduardo está lá na China, conversando sobre evangelização, o que fazer para que a palavra da fé chegue na vida do povo chinês. Tá aí, então, um super desafio. Liga para cá agora, no nosso telefone 19 38 71 9620 e faça um investimento. Esse seu investimento vai fazer com que o Brasil se torne mais cristão. O seu investimento vai fazer com que outros lugares do mundo recebam o Evangelho. Esse é o desejo do coração do Padre Eduardo. O empenho, o trabalho incansável do Padre Eduardo é para que todas as nações recebam a evangelização escrita, falada, pelos meios de comunicação. Então eu preciso da sua ajuda. 19 38 71 9620, liga agora, tem um grupo grande aí no nosso call center esperando a sua participação. 19 38 71 9620 e a sua decisão de começar a ser sócio desta obra de evangelização. Como eu já disse, o seu investimento, pequeno ou grande, pouco ou muito, ele vira evangelização. Ele vira equipamento para que a palavra de Deus chegue aos corações. Ele se transforma nessa realidade que nós conhecemos aqui, que nós vemos crescer a cada dia. O seu investimento vira evangelização. 19 3871 9620 é o telefone para que você se torne sócio desta obra de evangelização. E você que vai se tornar sócio vai receber de presente do Padre Eduardo aí na sua casa a revista Brasil Cristão. Junto com a revista Brasil Cristão, o livreto Reflexões para um Brasil Cristão. Nesse mês, de uma forma muito especial, falando sobre a cura. Cura-me, Senhor. Faça-nos vitoriosos pelo poder da Santa Cruz. Aliás, amanhã é dia da exaltação da Santa Cruz, dia especial para nós aqui, porque foi quando começou toda essa bênção que se espalhou para todo o Brasil com a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, que depois se transformou na novena e tem atingido aí corações do mundo inteiro, em vários lugares
do mundo, já se reza a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Então amanhã é um dia especial. Na Revista Brasil Cristão, você lê sobre a espiritualidade da cruz e a revista do sócio. Só pode ler a revista quem é sócio. É claro, às vezes a gente faz o apostolado da revista, deixa a revista em algum lugar, mas se você for numa banca comprar a revista, não tem como. É a revista dos nossos sócios. Você liga para cá no 1938719620 e recebe de presente aí na sua casa a Revista Brasil Cristão. Não perca tempo. 1938719620. Ligue agora e eu quero proclamar e abençoar o seu nome aqui ao vivo. Estou esperando aí a sua participação. Eu falei há pouco de 2 livros que tem que estar aí na nossa cabeceira. Primeiro, a Sagrada Escritura. É ali, a base da nossa vida de fé. Mas também falei do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, no Catecismo da Igreja Católica, estão contidos os elementos fundamentais para a gente aprender sobre a doutrina da Igreja, aprender sobre a fé. Quando você começa a abrir o Catecismo da Igreja Católica, você encontra todos os elementos fundamentais para que você cresça na sua vida de fé. É claro, estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica nessa versão de um livro grande, mas ele tem uma versão pequena também, e aqui traz então todos os elementos fundamentais da nossa doutrina, herança de um trabalho incansável do Concílio Vaticano II e do trabalho entusiasta do Papa São João Paulo II. A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, a primeira sessão, começa falando de fé. É a sessão que fala da profissão de fé. Isso significa dizer que, com pormenores, cada uma das proposições da nossa fé, você não professa a fé dizendo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cada uma das proposições da fé estão aqui, bem e muito bem desenvolvidas para que você cresça na sua vida de fé. Quando a introdução na primeira sessão diz assim, eu creio, nós cremos. Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia e vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. Porque talvez você tenha aí uma indagação, o que é crer? O que significa crer? Tem as respostas aqui nos textos do Catecismo da Igreja Católica. Depois disso, você vai encontrar o homem é capaz de Deus, as vias para se chegar ao conhecimento de Deus. Aqui são elementos fundamentais. Depois começa então a falar da revelação divina. As etapas da revelação divina. O que é a revelação divina? Aquilo que está contido na Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Fala então das etapas da revelação divina e começa a trazer então os elementos fundamentais da nossa vida de fé. Onde que nós aprendemos? Qual é o tripé porque talvez você diga assim, é só a Sagrada Escritura? Não. Para você católico, nós aqui, fiéis católicos, existem 3 elementos fundamentais no qual nós vamos crescer como cristãos. Quais são esses elementos? Preste atenção. Só a Escritura é aquilo que na Reforma Protestante Martinho Lutero expôs. É só a Escritura. Somente a Escritura. Não deixou de lado os outros 2 elementos. Mas para nós é um tripé. O que é isso? O que sustenta aqui? Primeiro, a Sagrada Escritura, tradição e magistério. Esse tripé é fundamental para a gente viver bem a nossa fé católica. Mas tudo que nós vivemos, que nós professamos de fé, já não está contido na Sagrada Escritura. Então, pensa bem, antes de se chegar ao texto da Sagrada Escritura, alguém viveu essa fé. Olha o que ensina então a igreja. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. Ele diz mais ainda, as coisas divinamente reveladas que se encerraram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, portanto a tradição, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, como todas as suas partes, porque
escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. E aí fala então que os livros sagrados ensinam a verdade, que o Espírito Santo é o intérprete da Sagrada Escritura. E aí, primeiro falou da Sagrada Escritura, e aí depois diz assim, ler a Sagrada Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Como, olha o que os padres antigos da igreja diziam, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o próprio Espírito dá à igreja. E aí, você fica entusiasmado ao ler os textos do Catecismo da Igreja Católica. Olha aqui, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados, que é denominada, que a lista completa é denominada cânon das Sagradas Escrituras. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Há uma variaçãozinha pequenina que o Catecismo da Igreja Católica explica, comporta 46 ou pode comportar 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos. No texto você encontra o livro de Jeremias e o livro das Lamentações, mas em alguns casos eles podem estar juntos. Então, 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Dá a lista do... Você quer fazer um curso bíblico aqui para entender bem os elementos de fé? Está aqui disposto no texto da Sagrada Escritura, do Catecismo da Igreja Católica. Aí eu dizia que é um tripé. O tripé, tradição, veja, que falou da Sagrada Escritura, mas falou, olha, aqui a tradição veio antes, a tradição apresentou, foi a tradição apostólica que fez discernir que escritos deveriam ser enumerados e colocados na lista dos livros sagrados. Mas depois diz assim, olha, a formação dos evangelhos, por exemplo. Eu estou falando de tradição, Sagrada Escritura, tradição e magistério. Sagrada Escritura já disse aqui, os livros inspirados pelo Espírito Santo que estão na lista dos livros sagrados. Tradição, aquilo que os apóstolos viveram. E o magistério é o ensinamento da igreja. A igreja que tem a graça do Espírito Santo para ser uma autêntica intérprete da Sagrada Escritura. Mas, por exemplo, veja aqui na formação dos evangelhos. Eu, quando falo do texto, eu fiz um curso no EAD Século XXI, que está disponível aí pelo nosso Facebook. Você encontra aí esse EAD falando sobre a Sagrada Escritura. Eu falo lá do desenvolvimento, de como ser amigo da Palavra de Deus, dos livros, como interpretar, tudo isso você encontra nesse curso sobre a Bíblia não é um livro, é uma pessoa. O curso do nosso EAD Século XXI. Mas aqui no Catecismo da Igreja Católica, você aprende o seguinte, olha, isso é muito importante. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. A vida e o ensinamento de Jesus. A igreja defende firmemente que os 4 evangélicos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. Aqui quebra qualquer controvérsia, porque diz exatamente isso. A igreja afirma sem hesitação que os evangelhos transmitem fielmente aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre nós, realmente fez e ensinou. Curou cegos, curou surdos, todos aqueles milagres, multiplicação dos pães, não é uma teoria, simplesmente. Realmente aconteceu. 2, a tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes. Aqui é tradição apostólica, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito Santo. Depois apareceram os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo uma síntese de outras, explanando-as com vistas
a situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Está vendo quanta coisa você encontra aqui no Catecismo da Igreja Católica? Livro de cabeceira, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica vão fazer com que você cresça e cresça muito na sua vida de fé. Às vezes as pessoas dizem, se perde por falta de conhecimento. Jesus já dizia isso, mas agora o conhecimento está ao nosso alcance. Você consegue ler o Catecismo da Igreja Católica, está aqui na nossa dica 21, você encontra o Catecismo da Igreja Católica. Você encontra, só entrar aí no nosso portal, rs21.com.br, você encontra o Catecismo da Igreja Católica. Mas online, você encontra o Catecismo da Igreja Católica. No site do Vaticano, você encontra o Catecismo da Igreja Católica para ler ali, você lê no seu computador. Mas está aí a super dica para você crescer na vida de fé. Quer viver de fé? Então é preciso que você alimente-se da doutrina da igreja, que você se alimente da Sagrada Escritura. E eu quero terminar esse bloco trazendo para você uma canção que fala de fé. Vamos juntos meditar sobre a necessidade de crer firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois dessa canção, eu vou seguindo para o intervalo para continuar abençoando a sua vida. Creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Na, 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 eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa